Clorofila. Para a gente começar a pensar o impacto que tudo que a gente usa causa na natureza, a gente vai começar a refletir um pouquinho sobre de onde vêm todos esses materiais, porque aí a gente vai vendo como que a gente está retirando a quantidade e o uso, se o custo-benefício está valendo a pena. Vamos começar pela embalagem vidro, tá? Aqui tem alguns exemplos que podem fazer parte do nosso dia a dia, mas tem muitas outras coisas, né? Utensílios de cozinha, vidros de perfume, garrafas de bebida, né? Bom, o vidro é, na verdade, uma embalagem proveniente da areia. Geralmente essa areia é extraída de rios e causa bastante impacto, porque é uma quantidade muito grande, são máquinas que retiram areia dos leitos do rio e aí causam toda uma mudança naquele sistema entre os peixes, aquela fauna, todo aquele lugar, né, cercado ali em volta do rio. Há sempre um impacto da retirada de uma grande quantidade. Essa areia é transformada em fornos em vidro. Porém, apesar desse impacto, o vidro é a embalagem mais ecológica, assim dizendo, que a gente possa dizer. Por quê? Porque ela é praticamente totalmente reciclável. Ela pode ser, de uma garrafinha dessa, você pode derreter e transformar novamente numa garrafinha igual, sem ter que colocar nada para que ela volte a ser a mesma embalagem. Portanto, o vidro é uma embalagem que a gente deve pensar sempre que você tiver a oportunidade de adquirir uma embalagem de vidro e de preferência, olha que embalagem maravilhosa, de preferência que você possa usar coisas retornáveis, você vai estar sempre fazendo uma opção muito mais ecológica, muito menos agressiva, porque não faz tanto sentido, embora seja uma embalagem totalmente reciclável, não faz muito sentido você desmanchar uma garrafa desta, linda, maravilhosa, perfeita, que conserva muito bem qualquer coisa que você colocar e fazer uma outra, né? Então, quanto mais você usar retornáveis, você vai estar sendo mais ecológico. Agora, vamos pensar nas embalagens de metal, né? Por que é tão impactante para a natureza? Se você começar a pensar de onde vêm os metais, né? Onde eles estão, na verdade? Por que é tão impactante assim utilizar metal? Os metais, em geral, são extraídos do subsolo e geralmente de áreas muito grandes. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil, uma grande parte da Amazônia tem uma extração de metal, principalmente na região ali do Pará, uma extração enorme de metal. Por exemplo, a bauxita para fazer o alumínio, né? Não só o papel alumínio, como tudo que a gente conhece em alumínio. Isso é um impacto enorme. Nós precisamos de metal na nossa vida? Sim, precisamos. Porém, a gente quando para e pensa qual é o impacto, a gente também pode parar e pensar que a gente não precisa descartar tão facilmente as coisas como a gente descarta. Então, quanto mais você utilizar uma embalagem de metal, reutilizar, você vai estar evitando que novos materiais, novos insumos sejam retirados da natureza para fazer um outro, tá? Então, muita gente utiliza com muita pressa e nem está aí para onde isso vai. Aliás, muita gente não está encaminhando nem para reciclagem, né? Então, é uma questão da gente pensar. Tudo que a gente vê em volta, quantas coisas, né, móveis,
carros, os automóveis, eles têm um potencial de reciclagem de 95%. Um automóvel, tudo que tem nele, poderia ser reciclado em 95%, todos os materiais que compõem um automóvel. E, no entanto, isso não é feito, né? Algumas coisas são, mas não nesse montante. Então, é para se pensar o modelo de sociedade que a gente tem. Por que não? Vamos olhar para o plástico. O plástico, como você está vendo aqui, nós temos só alguns elementos, né? É claro que em volta de nós, os corpos dos computadores, das televisões, de quase tudo de eletroeletrônico é composto de plástico, né? Ar-condicionado, ventiladores, móveis, muita coisa hoje tem elementos plásticos. E a gente aqui tem alguns elementos só para dar uma olhada, para identificar no nosso dia a dia. Tenho certeza que todo mundo, de uma certa forma, tem alguma coisa no seu dia a dia deste montinho aqui. E olhar como a gente tem utilizado vários tipos, né? Todo tipo. O plástico no brinquedo, que a gente nem imagina, nem para pensar, na embalagem do creme dental, nas embalagens do dia a dia, na escova de dente, enfim. O plástico hoje tem sido tratado como um grande vilão, e talvez seja mesmo, porque ele está predominando entre as várias coisas que são fabricadas para o nosso uso, não só para alimentação, mas também, como você pode ver aqui, né, para vários outros fins. E ele é um elemento de difícil reciclagem. Clorofila.